Viver bem é um desafio diário. A gente precisamos cuidar de nós mesmos para podermos também cuidar bem do outro que está ao nosso lado e necessita. Não é isso aí, Dani? É verdade, Padre Camilo. Olha, a gente precisa sim de disciplina, mas sem ser rigoroso. A busca, gente, pelo equilíbrio é constante, né? Entre a disciplina e ser flexível é essencial para que a gente tenha uma vida saudável, produtiva, que a gente consiga fazer muitas coisas no nosso dia, mas nem por isso precisamos fazer tudo. E muitas vezes a gente associa, né, a disciplina em ser rígido, em se cobrar, né, uma autocobrança excessiva que você no fim vai se prejudicando. Mas é aí que tá, né? É possível sim ser organizado e ainda lidar com as mudanças e os imprevistos do dia a dia, né, de maneira muito natural e sem culpa também. Para a gente falar sobre isso, vamos aprender agora para a gente aproveitar e saber lidar com minha querida amiga Beatriz. Bom dia, Bia. Bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada, muito feliz de estar aqui de novo. Ai, que bom, Bia. Então, é possível a gente viver bem, com disciplina e sem ser rigoroso, né? O que significa, então, viver bem com disciplina? Excelente pergunta, Dani. Então, viver bem com disciplina é a gente saber que é importante haver a disciplina para a gente ter ordem, para a gente ter, né, organização no nosso dia, para a gente saber o que aquele dia nos aguarda, nos espera, né? Eu sei que hoje eu vou acordar, tal horário, e eu tenho tal coisa para fazer, eu tenho tal coisa para resolver, para organizar, né? Então, é importante ter uma ordem no meu dia, né? No entanto, é preciso também que ao organizar esse dia, que a gente tenha uma noção de realidade, assim, eu não posso colocar 25 coisas no meu dia, sabendo que eu não vou dar conta de fazer tudo isso. Certo. Então, aí é onde entra a flexibilidade de entender que sim, preciso de uma disciplina, de um foco, de uma organização e de uma ordem, mas isso tem que ser factível, ou seja, tem que ser real, possível para aquele dia. Entendi. Então, dentro desse exemplo, né? Seja uma mãe ou um profissional no ambiente de trabalho, tem 25 coisas para fazer. Ele quer completar aquelas 25, mas não é possível. Né? Então, o que ele faz para escolher das 25 algumas? Muito bem. Como é o olhar dele sobre isso? Isso. A gente precisa... Não deve ser, né? A gente precisa elencar como ordem de prioridade. Tá. Então, eu costumo falar que, por exemplo, o trabalho de casa, né? Então, a mulher que cuida da casa, que cuida da alimentação, dos filhos, né? Da comida e da roupa, né? Sim. Ela tem que ter uma capacidade de organização das coisas em relação, por exemplo, ao horário. Então, eu vou me levantar, vou preparar o café, depois disso eu vou lavar a louça, aí eu vou colocar a roupa para bater enquanto eu faço o almoço. Então, veja, a gente vai elencando as coisas por ordem de prioridade e por ordem de necessidade daquilo que eu preciso fazer. Certo? Então, lembrando que se eu tenho uma lista de 25 coisas para serem feitas e eu sei que eu não consigo fazer essas 25 coisas em um único dia, eu vou elencar por ordem de prioridade aquilo que é possível fazer hoje. Certo. Né? O que não é possível, vou fazer amanhã. O que amanhã não for possível, vou fazer depois de amanhã e assim de uma forma sucessiva. Boa. E aí, está tudo bem, né? A gente reagendar aquilo que não deu para fazer hoje. Porque o que acontece, as pessoas começam a gerar uma ansiedade, um desespero. As pessoas costumam usar essa palavra, né? Agonia, eu fico agonizada, eu fico agoniando ali de ver tanta coisa para eu fazer e eu não vou dar conta. Porque fora isso tem os imprevistos, né? Chegou a fase de você fazer um exame, que aí não cabe na sua agenda, você tem que pedir licença no seu trabalho, como que eu vou fazer? Eu tenho que levar meu filho, tenho que fazer tanta coisa e ainda tem os imprevistos. É como lida com isso? Que acho que aí tá um segredo, não tá, Bia? É, com certeza. A capacidade de a gente ser flexível para lidar com os imprevistos é muito importante. Veja, eu posso me organizar. Isto não implica necessariamente em que a minha organização de fato vai acontecer como eu planejei. Joia. Né? Eu preciso me planejar, isso é importante para a vida, a ordem é importante para a vida, né? Pense você entrando numa casa bagunçada, aquilo não te causa um certo incômodo, Mal-estar, né? Agora, quando a casa está organizada, parece que dá uma sensação de paz e de tranquilidade. Então, a ordem, ela é importante, o planejamento, ele é importante, mas é necessário que a gente tenha a flexibilidade para entender que, ok, planejei o que eu tenho para fazer, mas se caso algo saia do script, né? Eu tenho que lidar com isso e vou replanejar, reprogramar uma atividade que eu não consegui fazer hoje para amanhã. E aí aquela atividade que era para hoje, que era, sei lá, prioridade nível 1, vai ser a prioridade nível 1 de amanhã. E aí eu vou ter que reordenar as outras prioridades que eu já tinha para amanhã, para depois dessa que eu não consegui fazer hoje. Legal. Isso aí facilita e também alivia um pouco, né, a sensação de muita coisa. Então vamos dando exemplo, né? Aí tem então uma pessoa que ela está trabalhando, ela já organizou todo dia, ela tem reunião importante, ela tem compromisso e tal. Aí liga a esposa e fala, olha,
a criança está passando mal, está lá na escola, está passando mal, vai precisar sair. Ou seja, aí o carro não liga porque a bateria arriou, aí acontece um monte de coisa, que a pessoa fala, minha vida não dá nada certo, como se a bateria fosse eterna, como se a criança não vai ficar doente. Eu percebo que tem muitas pessoas que têm dificuldade de lidar com esses imprevistos, né, Bia? Como elas podem lidar e como tomar consciência disso? Então, o primeiro passo é aceitando que a gente não tem controle das coisas, né? A gente tem a falsa sensação de controle quando a gente planeja, que, novamente, é importante e necessário, mas a gente não controla o que vai acontecer, especialmente, por exemplo, uma criança, né? Uma criança provavelmente vai adoecer, uma criança provavelmente vai necessitar mais da mãe em alguns momentos da vida, né? E essa mãe, é importante que essa mãe tenha essa flexibilidade para entender que é um período de vida daquela criança, que ela necessita mais dos cuidados da mãe, que depois ela vai crescer, isso vai passar, né? Provavelmente outras situações que a gente não controla vão acontecer na vida, então a gente pode pensar até no adoecimento de um filho, criança, por exemplo, como sendo um aprendizado para outras coisas da vida que vão sair do controle, né? Quanto mais eu nego que, nossa, eu tinha planejado isso, agora fulano adoeceu, caramba, não vou conseguir fazer tal coisa. Quanto mais a gente fica bravo e nega a realidade do que se tem, mais difícil é lidar com aquilo que a gente tem para resolver. Perfeito. E o que acontece quando a gente nega, quando a gente não aceita que existe a natureza da vida e que a gente chama de imprevisto, que na verdade não é imprevisto, né? Nós humanos falamos que é imprevisto, mas faz parte do dia a dia, o pneu furar, a criança adoecer, sua mãe precisar de uma emergência, te chamar, o seu chefe chamar você de madrugada para você trabalhar porque aconteceu alguma coisa, que a gente chama de imprevisto. O que acontece quando a pessoa ela fica tão fixa naquela negação e não aceita a realidade? Que prejuízo que ela tem? Sofre muito, né? Porque ela não aceita a realidade. Se ela fica em negação, necessariamente ela tem a dificuldade da aceitação. Geralmente são pessoas que ficam remoendo muito aquele imprevisto, pensando, puxa, se não tivesse acontecido isso, eu tinha conseguido resolver tal coisa que eu já tinha me planejado, né? Então fica no pensamento do poderia, deveria, né? Que péssimo. E aí, exato, e aí fica uma sensação realmente pesada daquilo que você tem para fazer. Então geralmente a pessoa fica mais mal-humorada, né? Fica mais carrancuda, né? Fica brava, como se, por exemplo, a criança escolhesse, né? Pegando o exemplo da criança que adoece, como se a criança escolhesse adoecer, né? Isso acontece. Exatamente. Ou outra situação, né? Criança que briga na escola, aí a diretora liga, né? Poxa vida, o pai vai falar para a criança, eu estava lá negociando uma coisa tão importante, você vai, né, morde a criança, faz briga, rouba lanche, sei lá. Então, como se aquilo realmente, no fim, essa pessoa fica num estado de tensão tão grande que ela, no fim, não aceita e também não lida com o que precisa lidar da melhor maneira, né, Bia? Exatamente. Nós temos, assim, algumas dicas, né, que você vai acompanhar agora, para que você possa, né, se adaptar, plano sem perder, né, o que você precisa fazer, definir metas claras e mensuráveis, revisar e ajustar regularmente, eliminar distrações. Bia, fala um pouquinho sobre eliminar as distrações. Então, no dia de hoje, né, que difícil é a gente pegar para fazer uma atividade sem mexer no celular, né? Sem ver a curtida ali na rede social de uma foto que eu acabei de postar, né? Então, se a gente for parar para ver, muitas vezes nos falta tempo para fazer as coisas porque a gente está no bendito do celular. Então, eliminar essa distração. Se propor a fazer algo que você precisa fazer, especialmente quando você tem pressa para resolver alguma coisa, deixe o celular de lado. Tá. Não mexa nele. Elimine as distrações. Ai, que mais que me distrai? Ouvir música me distrai. Então, não vou ligar o rádio enquanto eu vou fazer, né, aquela atividade que eu me propus a fazer. Certo. É importante que eu identifique o que é que me causa tanta distração e, né, eliminar conscientemente aquilo da minha rotina quando eu preciso executar uma tarefa que é importante. Outra coisa também que as pessoas colocam, né, e se queixam, assim, mas tem mensagens no WhatsApp que eu preciso responder. Quais mensagens que são realmente necessárias para ser respondidas? Então, pergunta extremamente importante e aí eu quero responder dizendo que
Uma coisa são mensagens importantes, outra coisa é uma mensagem urgente. Certo. A gente tem que aprender a diferenciar o que é importante do que é urgente. Claro, tem mensagens que são importantes, então responder uma amiga que mandou mensagem, né? Saber como que ela tá, isso é importante. Mas é algo urgente para agora? Eu preciso deixar de fazer o que eu estou fazendo para poder responder essa mensagem? Ou não, alguém está me ligando porque precisa da minha ajuda, está passando mal. Isso é urgente. É outra coisa. Então eu deixo de fazer aquilo que eu estou fazendo agora para atender aquela urgência que estão me solicitando. Aí no fim das contas a pessoa fala assim, nossa, mas eu preciso responder, as pessoas estão esperando. O que você pensa sobre essas pessoas está com você, né? No fim do dia você senta lá, agora deixa eu resolver isso daqui. Essa é uma maneira. E aí, Bia, um outro fator também que a gente considera, né, que eu acho que seria importante, é você celebrar no final do dia o que você fez. Como é importante celebrar a conquista? É importantíssimo, Dani. Por isso que eu falei lá no comecinho das metas factíveis. Tá. Então, se eu fizer uma lista de 25 itens que eu sei que eu não vou dar conta ao final do meu dia, eu vou terminar o meu dia com a sensação de, nossa, não fiz nada daquilo que eu planejei. Agora, se eu faço uma lista, eu posso ainda ter essa lista de 25 itens, mas separar de 3 em 3. Cada dia eu vou resolver 3 coisas, né? Sim. E terminar o meu dia com a sensação de que, nossa, eu fiz tudo o que eu me propus para fazer. Eu termino o meu dia com aquela sensação de preenchimento no coração, de, nossa, eu dei conta daquilo que eu me propus a fazer. Eu não sei você, mas quando eu termino meu dia tendo feito tudo o que eu me propus a fazer, parece que é aquela sensação de, nossa, agora eu posso descansar. Sim. Porque eu fiz tudo o que eu precisava e dá paz no coração de ver que tudo foi finalizado. É tudo de bom, não é? Maravilhoso. O cansaço, não é que não existe cansaço, não. O corpo tá pesado, o corpo às vezes as costas dói, você tá cansada, a cabeça... Gente, mas eu venci o Eu venci, dia! acabou, passou. Que demais! Eu celebro verdadeiramente todos os dias, porque é realmente uma conquista, porque você tá ali concentrado naquilo que concentrado em tudo que você está fazendo, né? Perfeito. E nem nada de 880, né, Bia? Nem rigoroso demais, nem aquele lá, deixa rolar, né? Deixa acontecer naturalmente. Nem tanto assim também, né? Exatamente. Tem prejuízos esses também que relaxam demais? Com certeza. Uma pessoa que geralmente não tem muita disciplina para algumas coisas da vida, quando elas definem que vão ter disciplina para alguma coisa, vou começar a ler um livro, né? Eu não leio um livro há 5 anos, preciso fazer dieta, nunca fiz dieta direito, né? E a pessoa define que ela vai começar, então, a fazer alguma atividade, alguma coisa nova, né? Então, que exija disciplina dessa pessoa, é muito comum que ela saia desse 8 e vá para esse 80 e entregue a sua vida ali para fazer aquilo. Então, vou fazer uma super dieta, vou ser super rigorosa, vou fazer a leitura de um livro de 100 páginas em 2 dias. É uma pessoa que não lê um livro há 5 anos, né? Então, ela coloca uma meta muito alta. A chance de ela se frustrar é também muito grande, né? Sim. Agora, concorda comigo que se eu pegar para ler 5 minutos por dia desse livro que eu tenho para ler, Ótimo. a chance de eu deixar de fazer isso é muito pequenininha, porque são metas factíveis, Sim, né? reais. Então, esse pensamento de tudo ou nada, de 8 a 80, assim, realmente é um ponto de atenção que a gente tem que ter quando a gente começa uma nova meta, né? Uma nova disciplina, para que a gente não se perca e para que a gente não se desmotive no processo. Porque se a gente pegar tudo para fazer de uma única vez, é provável que a desmotivação venha. Sim, a desmotivação, o desânimo, a frustração. Como você deu, ótimo, foi muito bom esse seu exemplo, porque as pessoas querem, não, eu comecei a dieta hoje, ela tem que ser perfeita. Não, você precisa só começar, Exato. né? Não precisa ser 100% ali, mas é o começar. O 100% é lá na frente, é quando atingir o objetivo, né, É Vi? longo prazo. É a longo prazo, para tudo, né? Exatamente. Ô, minha querida, muito obrigada. Eu que agradeço, Foi Dani. ótimo Foi aprender ótimo hoje, mesmo. gente. Obrigada. Né? Que essa leveza, que a gente possa realmente pegar esse conhecimento para ser mais simples e levar para a vida. Tudo de bom para você. Obrigada, Dani, igualmente. Obrigada, Bia.